Olá, 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 boa tarde, boa noite, povo de Deus, como é que tá vocês, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui na nossa live de segunda-feira, Cartas de Deus para você, com muita alegria, todo mundo já me conhece aí há cedo, e é uma alegria estar aqui com vocês, tá? Que Deus abençoe, que Deus possa alegrar seu coração, vamos contactando aí os seus amigos, chame seus amigos, você aí do Facebook, tá? Compartilhe lá nos seus grupos de WhatsApp. Você do Instagram, vai lá no aviãozinho, mande aí para seus amigos e vamos compartilhando, porque com certeza Deus tem algo muito jóia para nós nesta noite. Hoje eu estava meditando um pouco sobre isso, sobre as coisas de Deus, né? E estava até ouvindo uma reflexão, uma palavra do nosso querido pastor Luísio, e ele estava falando o seguinte, que todos nós, claro, devemos nos achegar a Deus. E quando você se achegar a Deus, Deus abençoe, Isabete, boa noite. Quando você se achegar a Deus, que você possa está apto para se apresentar diante dele. E ele dizia o seguinte: se você consegue se apresentar a Deus sem pecado, beleza, ok, apesar que ninguém consegue, né? A palavra de Deus diz que todos pecaram, né? Todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então não há um justo sequer. Agora o problema e aí, como é que eu faço? Eu tenho pecado, como é que eu posso me achegar a Deus? Aí é onde você precisa vir com o sangue. Não é aquela história de Abel e Caim. Lembra de Abel e Caim? Caim e Abel? Caim, ele veio diante de Deus e ele veio e trouxe ali do fruto da terra, né? Não sei se ele trouxe abóbora, se foi milho verde, batatas, grãos, eu não sei. Eu sei que ele trouxe o fruto da terra. E quando fala do fruto da terra, isso significa esforço humano, né? Esforço humano. Ele trouxe ali resultado da sua força. Mas, por outro lado, Abel, quando ele veio a Deus, ele trouxe o quê? Aí diz lá que ele trouxe o melhor do seu rebanho e ofereceu a Deus. E claro, para oferecer a Deus, naquela época tinha que imolar, derramar o sangue do cordeiro. E ele trouxe o sangue, veio diante de Deus com sangue. Parece até assim, não é uma imagem muito legal. A imagem do Caim é mais bonita, né? Alguém vindo com aquele cesto de frutos coloridos, né? Do pomar, aquela coisa. É até algo mais romântico, né? Agora alguém vindo diante de Deus com um cordeiro, cortado o pescoço ali, sangrando, derramando sangue, sabe? Uma porção de sangue, parece algo até um pouco, sabe, chocante, né? Mas, pois por incrível, a Escritura diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Caim, ele não se agradou. Por quê? Por que não? Porque o Abel, ele veio com sangue. Todos nós somos pecadores. Você quer vir a Deus? Venha com sangue. Que sangue, Macedo? Vou ter que arrumar um cabrito e matar ele? Não. O João Batista, ele disse, quando Jesus estava lá na fila do batismo, João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero te dizer que Cristo é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro que foi morto. Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, né? Deus abençoe, Marleide. E esse Cordeiro de Deus, a Escritura fala que ele atendeu toda a exigência da justiça divina. Toda a exigência da justiça divina Jesus atendeu. É por isso que você venha com sangue. Amém? Então olha a chave aí. Se você não consegue vir sem pecado para a presença de Deus, venha com sangue. Entende? Olha só, vou repetir, guarda essa frase. Se você puder anotá-la, melhor ainda. Se você não consegue vir a Deus sem pecado, venha com o sangue. Amém? Todos os dias eu venho com sangue, porque todo dia eu falho, todos os dias eu erro. Que bom. Mas hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre ser livre da má consciência, né? A carta de Deus para nós hoje é essa. Seja livre da má consciência. Seja livre da má consciência. Deus abençoe, Julierme, né?
seja livre da má consciência. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 19, deixa eu pegar aqui. Romanos, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte, escuta isso aí. Poderoso. Poderosíssimo. Olha só. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Eu vou repetir. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Quem foi esse um só homem que desobedeceu? Adão. Quem são os muitos pecadores? A raça humana. Assim também, por meio da obediência de um único homem, que é esse Cristo, muitos serão feitos justos. Quem? Todo aquele que crê. Top, né? Então o que eu quero falar para você hoje? Seja livre da má consciência. Como é que funciona isso? Olha só, a escritura que acabamos de ler aí, nessa carta de Deus para nós, que por meio do pecado, olha só, por meio do pecado de Adão, todos nós nos tornamos pecadores. Por meio do pecado de Adão. Então você é pecador não é porque você pecou, entende? Você peca porque você é um pecador, percebe? Vou repetir, você é um pecador não é porque você peca, mas se você peca é porque você é um pecador, entende? É igual uma pessoa que é escrava de um vício, né? Por exemplo, um alcoólatra. Então, o alcoólatra, ele é alcoólatra não é porque ele bebe, mas ele bebe porque ele é um alcoólatra, entende? E assim um viciado, seja lá o que for. Assim é um pecado, né? E assim como... porque Adão, na verdade, foi aquele... É como se fosse... Adão, ele... Vou usar um exemplo aqui para você entender. Aqui nós estamos morando na região do café, mas aqui tem muitas cerâmicas, né? Igual ali no Monte Carmelo. Nas cerâmicas eles fazem tijolos, telhas, né? Se você observar nas telhas, tem lá um telefone, né? Em cada telha, né? Você já viu? O telefone e o nome da marca, né? Aquele telefone, aquele nome ali que está na telha, você acha que foi escrito uma a uma? Não. Na verdade, a matriz ou a forma que coloca as telhas, está gravado lá o telefone, o nome e a marca e o telefone. E todas as telhas que são feitas com aquela matriz, com aquela forma, sai com o telefone, percebe? É assim o Adão. Adão foi a matriz, ou melhor, Adão é a forma que toda a humanidade saiu dele, entende? Então toda a humanidade saiu pecadora, saiu com a marca do pecado. Adão pecou e toda a raça humana saiu pecadora. E você diz, e Jesus não é filho de Adão? Não, Jesus é filho de Deus. Poderoso, né? Jesus é filho de Deus. Jesus não foi filho de José, você sabe disso, né? Maria, ela virgem, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, né? Foi o próprio Espírito de Deus que gerou o Senhor Jesus, né? Não houve ali uma fecundação de óvulo de Maria, não houve ali espermatozoide de José, não, foi obra do Espírito Santo, tá? Por isso que Jesus, ele se chama filho do homem porque ele se fez homem como um de nós, mas na verdade ele é sim, claro, o filho de Deus. Por isso ele é o protótipo de uma nova raça, tá? Jesus, ele é celestial, tá? Ele não é terreno. Adão é terreno, mas Jesus é celestial. Por isso que todos nós, olha só, nascemos de Adão. Viemos dele, então viemos com a marca do pecado. Por isso que pecamos. Mas aí, por meio de Adão todos pecaram, todos nós nos tornamos pecadores, assim como o versículo que acabamos de ler, aí Romanos, carta de Deus para nós, Romanos 5,19. Assim, por meio de Cristo, todos nós nos tornamos o quê? Justos, justificados. Meu Deus do céu, isso é poderoso. Confesse isso todos os dias, creia, declare. Jesus nunca cometeu pecado, mas morreu como pecado. Nós nunca fomos justos, mas recebemos a justiça eterna de Deus, somente por causa da troca no Calvário. Jesus não merecia se tornar pecado, ou pecador, morrer como pecador. E nós não merecíamos ser feitos justos, mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, foi
se apraz, se Deus quis que fosse assim, por causa do seu grande amor. Ele decidiu que fosse dessa forma, né? O Cordeiro de Deus veio para remover o pecado do mundo, né? Na lei tinham meios para cobrir os pecados, mas na graça de Deus, ou Deus os remove de uma vez por todas quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Assim podemos dizer que somos livres da consciência do pecado. Essa é a minha palavra para você hoje. Essa é a carta de Deus para você nessa noite. Seja livre da má consciência, tá? O Velho Testamento, eles faziam expiação para recordar o quê? Os pecados. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, fazemos recordação de quê? Do perdão. O que é a ceia? A ceia, nós tomamos a ceia em memória de Jesus. Mas o que nós recordamos? O que nós trazemos consciente na ceia? O que nós nos conscientizamos ali na ceia? O perdão dos nossos pecados. Eu anotei algumas coisas aqui, olha só. Jesus nunca pecou e morreu como pecador, né? Eu e você nunca fomos perfeitos. Ou você se acha perfeito? Não há ninguém justo, né? Nenhum perfeito, né? Mas olha só, nós não fomos perfeitos, mas recebemos a justiça de Cristo como dádiva, como presente. Nenhum de nós fomos ou somos perfeitos, mas recebemos a justiça de Deus, o perdão dos pecados, a bondade de Deus na nossa vida. Escuta essa. Lá no Calvário foi a troca. Amém? Você daí do outro lado pode dizer um amém? Que o Calvário foi a troca. Por isso que o Calvário é importante. A cruz é importante para nós, né? Entende? Não é que a cruz tem poder. É o que foi feito, o que aconteceu lá na cruz que tem o poder de mudar a nossa vida. Você pode até talvez carregar uma cruz ou desenhar uma cruz. A cruz, o povo fala, o diabo tem medo da cruz. Não, ele tem medo do que aconteceu lá na cruz, porque foi lá que houve a troca. Meu Deus do céu, foi lá no Calvário, foi lá na cruz que Deus, ele fez a troca. Pegou Jesus, que nunca pecou, e fez dele pecado, para que todo aquele que nele crê, eu e você, que somos pecadores, nos tornássemos justos, como se nunca tivéssemos pecado. Deus fez a troca. Ele substituiu eu e você por Cristo. Eu e você precisávamos ou merecíamos ser punidos, pagar pelos erros. Mas ele cobrou de Cristo. Jesus pagou a conta. Fala comigo, Jesus pagou a conta, meu Deus. Olha só, na velha aliança, como eu disse, o Cordeiro trazia consciência do pecado. Na nova aliança, o Cordeiro Jesus traz consciência do perdão. Vamos todos, olha só, nos achegar a Deus para que, olha só, vamos todos nos achegar a Deus. Aquele que não tem pecado, como eu disse lá no início, pode se achegar a Deus. Só que ninguém é isento de pecado. Todos nós somos pecadores. Então, como eu e você não conseguimos vir a Deus sem pecado, o que nós fazemos? Chegamos a Ele com o sangue. Trazemos o sangue. Trazemos o sangue. Então, nessa tarde eu quero desafiar você a ter uma consciência livre de condenação. Seja livre da má consciência. Podemos nos achegar a Deus com ousadia, como diz lá no livro de Hebreus. Acheguemos-nos ousadamente ao trono da graça, né? Por quê? Porque Ele já lançou toda a nossa culpa lá no mar do esquecimento. Deus, Ele não se lembra das nossas iniquidades quando nós estamos em Cristo. Quando você está em Cristo, Deus não se lembra dos seus pecados. É a santa amnésia, né? Deus, Ele se esquece. Ele esquece quando nós estamos em Cristo. Por isso que você não pode sair dele. Você não pode se desconectar dele. É como diz lá no livro de João 15, o galho tem que estar enxertado na videira verdadeira. Aquele galho que é cortado da videira verdadeira, esse morre, esse perece. Precisamos estar enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Você só terá vida e você só dará fruto se você estiver ligado à videira que é Cristo. Você só tem vida de Deus, você só é aceito por Deus quando você está em Cristo. E para finalizarmos, olha só, precisamos viver a nova aliança firmada por Deus Pai. Na aliança, que a promessa de Deus é, olha só, dos seus pecados jamais me lembrarei.
Então lá na velha aliança, o que Deus dizia lá? Eu visitarei os vossos pecados na vida dos vossos filhos até a 4ª geração. Eu vou visitar, eu vou punir, né? Eu vou te achar. Por isso que muitos hoje, até alguns pregadores hoje ainda pregam dessa forma. O teu pecado vai te achar. Eu quero te dizer, o amor de Deus vai te encontrar, como ele me encontrou um dia. O amor de Deus um dia me achou. E a minha oração é que se você ainda não foi achado pelo amor de Deus, que o amor de Deus te ache, te encontre. Porque esse é o coração do Pai. Na nova aliança é isso que Deus quer. E é isso que ele está dizendo. Dos teus pecados jamais me lembrarei. Mas para que isso aconteça, meus amigos, meus irmãos, você precisa estar em Cristo. E o meu desafio para você nessa noite é: seja livre da má consciência. Seja livre da má consciência. Tá? Tenha uma boa consciência. O tempo todo, não fique aí lembrando dos teus pecados. Não fique focado nos teus pecados. Não fique aí pensando o quão pecador você é. Eu sei que você precisa admitir que é pecador. Não se sinta aí, não se acha perfeito. Como eu disse, ninguém é perfeito. Paulo fala lá, ele se considera o pior dos pecadores. E ele está certo. Mas viva na consciência ou com a consciência do perdão de Deus o tempo todo. E na verdade, quando você tem a consciência do perdão, em outras palavras, o que você está dizendo? Que você é um pecador e que você não merece a graça de Deus, mas você crê no perdão e na bondade de Deus na sua vida. Nessa tarde eu quero orar com você, eu quero juntos declarar com você a bênção do Senhor, o poder de Deus na sua vida e que você seja livre de toda má consciência. Quantas pessoas vivem atormentadas, vivem angustiadas, vivem sofrendo com a má consciência o tempo todo, sofrendo e se martirizando da má consciência. Por isso eu quero, nessa hora, desafiar você a olhar para Cristo e ser livre da má consciência, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar, vamos juntos fazer uma oração em nome de Jesus. Assim como você está aí do outro lado, se você quiser, você pode confessar essa oração, e se não, você pode depois somente confirmar ou concordar dizendo amém. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque lá na cruz do Calvário houve a troca. Lá no Calvário onde houve a substituição. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor sempre trabalha com a representação. Assim como um dia quando Davi esteve lá diante dos filisteus e ele então venceu Golias, meu Deus. Não precisou vencer todos os filisteus, apenas o representante. E assim Israel foi declarado vencedor. Da mesma forma, ó Deus, um dia Adão, como nosso representante, pecou. E todos nós nos tornamos pecadores e condenados por causa de Adão, nosso representante. Ah, Deus, mas obrigado. Graças ao teu grande amor por nós, o Senhor nos enviou um representante para nos libertar, um representante para nos salvar. E esse representante, ele não é humano, apesar que ele se tornou homem, mas ele é divino, ele é do céu. O Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo, nascendo de uma virgem, lá em Nazaré, Senhor. Em Belém, melhor dizendo, para que hoje, ó Deus, eu e essa pessoa que acompanha comigo pudéssemos então, ó Deus, sermos livres da má consciência, livres do pecado, livres da condenação. Todos os dias possamos acordar, ó Deus, ou mesmo ao deitar e ter a consciência que somos perdoados, que o teu perdão, ele é extraordinário. Ó Deus, obrigado, obrigado. E a minha oração é por essa pessoa que talvez ainda não teve, ó Deus, a experiência do novo nascimento. Ou essa pessoa que ainda, Pai, não foi achado pelo teu amor. Ou ainda não encontrou o teu amor, não recebeu o teu amor. Que ela possa receber, que ela possa confessar a Cristo como Salvador. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro para que todos os dias tenhamos não uma má consciência, mas uma boa consciência do grande amor de Deus e do seu perdão infinito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deixa eu dizer uma frase para você. A Escritura diz assim: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia não fala o bonzinho que invocar o nome do Senhor. Fala aquele, quer dizer, qualquer pessoa. Não importa. O pior dos piores. O pior bandido da história. O pior vilão. A pior mulher. O pior homem que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe por quê?
porque o nosso Deus, ele é especialista em salvar. O próprio nome de Jesus é Yeshua, em hebraico. Yeshua quer dizer salvação. Meu Deus, salvação. Então não sei quem é você, ou eu sei que esse vídeo vai ficar gravado, pessoas vão assistir e provavelmente você que precisa de uma salvação, invoque o nome do Senhor e você será salvo. Jesus, o Filho de Deus. Deus abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima segunda-feira, querendo Deus. Um abraço.